Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo do livro A Importância de se ter um Espírito Correto, do autor Bruce Anstey, o irmão Bruce Anstey. E vamos prosseguir do tópico Um Espírito Correto em Situações Tensas na Assembleia Local, em que a referência é Filipenses, capítulo 4, verso 23. Vamos olhar agora para o comentário de Paulo para os Filipenses. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. O contexto aqui, que exigia a palavra de advertência de Paulo, é bem diferente do contexto de 2 Timóteo. A unidade da Assembleia local em Filipos estava sendo ameaçada e eles precisavam deste comentário final do apóstolo. Na verdade, havia duas irmãs naquela Assembleia que não estavam se dando bem. A referência é Filipenses, capítulo 4, verso 2. E Paulo sabia que, se isso não fosse tratado, poderia polarizar os santos na Assembleia e causar uma divisão definitiva. Você poderia dizer, mas eram apenas duas irmãs que não estavam se dando bem. Como elas poderiam ter tal efeito sobre a Assembleia? Bem, isso só nos mostra que os problemas nas Assembleias geralmente começam com algo pequeno. Todos afetamos um ao outro, quer percebamos ou não. A Escritura diz, porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Romanos 14, verso 7. Nós não lemos em Efésios que ele fala dessas duas irmãs, mas é Trifena e Trifosa, né, que ele fala que as duas pensassem a mesma coisa, que houvesse acordo entre elas. Não se diz qual era o problema que tinha entre elas, mas isso parece, às vezes, a gente pensa, bom, agora na Assembleia não vai ter esses tipos de problemas, né? Mas sempre terá, como o irmão nós acabamos de ler, duas irmãs poderiam causar algum problema na Assembleia. Nunca começa um problema já estourando em toda a sua magnitude. São pequenas coisas que vão sendo acrescentadas. Quem gosta de ver sobre isso, eu gosto muito de ouvir sobre acidentes aéreos, essas coisas, e uma característica, todo acidente sério na aviação nunca é uma coisa só que aconteceu. É uma série de eventos controláveis que não foram controlados e terminam num desastre. Nós podemos quase que aplicar a mesma coisa para a Assembleia. Pequenos problemas na Assembleia, a gente tem tendência a falar, mas são só duas irmãs discordando em algum assunto. Deixa para lá. Se não é acertado isso e não há, por parte de toda a Assembleia, desejo de fazer com que haja paz entre os irmãos, de que haja concordância não estou dizendo apenas em doutrina, mas em pequenas opiniões. Por exemplo, no almoço de comunhão, uma irmã gosta de fazer de um jeito e a outra gosta de outro. Pronto. Já vai ter um probleminha ali, se não for tratado. Não, pode fazer, um cede, e é o que nós vamos ver aqui que ele fala como agir numa assembleia, quando estamos em grupo, né? Como agir de modo que não haja esses conflitos, que são o fruto de tudo isso. Aí nós vamos ver que ele vai comentar por que vem todas essas coisas, a causa desses conflitos, né? Só para dar uma introdução, para a gente se orientar o que ele está falando. O apóstolo Paulo deu aos filipenses um remédio para o problema de forma que eles pudessem ser proativos e enfrentar a situação antes de esta causar dano. Ele disse, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, verso 12. Isto se refere a uma salvação prática e coletiva da Assembleia que os filipenses deveriam resolver entre si
na ausência de Paulo. Muitos cristãos tomaram este versículo descuidadamente fora do contexto. Parece que eles não percebem que há uma série de diferentes aspectos da salvação na Escritura. Quando se deparam com as palavras salvo ou salvação, imaginam que deve estar se referindo à salvação de nossa alma, da pena de nossos pecados, conforme anunciado no Evangelho. Eles concluem que o apóstolo estava dizendo aos filipenses que precisavam obter sua salvação, que receberam pela fé no Evangelho, e a expor em suas vidas para que outros pudessem vê-la. Então as pessoas saberiam que eram verdadeiramente crentes no Senhor Jesus. Isso é um pensamento agradável, mas não é o que este verso está falando. Não é o contexto do capítulo. O assunto aqui é uma salvação prática e coletiva da Assembleia contra as incursões do inimigo. Satanás gostaria de fazer estragos na Assembleia, destruindo-a internamente, interrompendo a unidade e criando divisão. Poderíamos perguntar, como eles deveriam resolver sua própria salvação? O apóstolo lhes disse, no 2º capítulo, que o remédio estava em seguir o padrão do Senhor Jesus, em sua humildade e abnegação. Tendo-lhes dado o padrão, Paulo estava dizendo, vocês precisam operá-la entre vocês mesmos. O termo que ele está citando aí, no versículo 12 do capítulo 12 de Filipenses, operai a vossa salvação. É um fato interessante, porque realmente todos nós, né, quando a gente lê salvação, a gente pensa na salvação do pecador, do seu destino de juízo, um dia ele tem que enfrentar o juízo de Deus por causa dos seus pecados. Mas é interessante, o Darby comenta isso num dos seus livros, ou o Kelly, de que a palavra salvação, no sentido de salvação da alma do pecador, é a menos frequente, palavra que menos frequentemente é usada para a salvação, porque salvação não é só isso, salvação do perdido. A salvação de situações, nós temos a salvação passada, presente e futura. A palavra em Romanos fala disso, né? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação aqui nesse sentido era a assembleia salvar. Então, ele fala, como você pode desenvolver uma salvação que você já teve? Se você crendo em Jesus Cristo foi salvo da condenação, o que você vai desenvolver? Não tem mais nada para desenvolver. Mas a palavra salvação não tem só essa aplicação. Não é só uma definição, e toda a Bíblia, quando fala salvação, está falando de salvação do pecador, do juízo do inferno. Não. E aqui, nesse caso, é aplicado da assembleia se salvar de situações em que o inimigo tem chance de causar divisão. Por exemplo, duas irmãs discutindo ou tendo problemas de compatibilidade entre elas, entendeu? Isso pode gerar sentimentos nos outros de tomar partido. Mas eu acho que a irmã está certa e a outra não. E o outro partido fala, não, mas acho que essa irmã está certa e aquela não. Pronto, já criou um grupo, um seguindo o outro, e isso é um modo de quebrar a unidade. Lembre-se bem, Satanás não... Se tem uma coisa que perturba Satanás, é o fato de estarem reunidos ao nome do Senhor. Ele não está preocupado lá fora o que estão fazendo. Se estão nas suas vidas religiosas ou não, ou vidas devassas, está tudo bem. Enquanto ele está com o domínio daquilo lá, ele não está interessado em mexer com eles. Deixa eles viver a vidinha deles, que eles estão indo para o caminho que eles têm que ir mesmo. Mas quando ele vê pessoas reunidas ao nome do Senhor, ele quer dividir isso. E então ele traz, primeiro começa com pequenas coisas, dissensões, essas coisas. Então, essa salvação, operar a salvação aqui, está no sentido da assembleia, trabalhar com isso para se livrar, ser salva de uma situação pior, que seria grupos formando e o sentido de divisão. Eu digo isso porque muitos dos versículos usados pelos
cristãos, toda a cristandade, que acreditam que um crente pode perder a salvação, quando eles usam o versículo mostrando de salvação, a palavra salvação ali não está no sentido da salvação da alma, mas a salvação de uma situação, a salvação de uma ida futura e coisas assim. Então, aqui ele está falando, salvação aqui no contexto está referente à Assembleia se salvar, né, se livrar de uma situação pior por deixar pequenos problemas acontecendo sem serem tratados entre as duas pessoas. E isso nós vemos em Mateus 18, quando começa a falar, se um irmão te ofender, vai com ele, e se você resolveu a situação, acabou ali o problema. Se ele não ouve, traz outro. Ali ele está falando não só de pecado, mas de ofensa. Se algum irmão te ofender, vai ter com ele e ajusta. Mas não no sentido de ir ter com ele para discutir, para fazer ele aceitar que você está certo, nada disso. É falar, irmãos, isso que nós estamos fazendo, seria melhor não fazer nós dois. Sabe? Se submeter, é o que ele vai falar aqui, a humilhação, humildade. O Senhor Jesus é o nosso padrão para todas essas coisas. Ele veio não para se exaltar, mas para se humilhar. Para, em humildade, ser obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo para nós, é como nós deveríamos estar andando aqui, buscando andar juntos. Porque quando pensamos em andar juntos, ou estamos andando juntos, Satanás não, ele quer perturbar essa paz. E é disso que está sendo tratado aqui, né? As coisas que servem para a paz. Eu lembrei, irmão, de um versículo que também tem a palavra salvação, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, que diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E aí que vem essa questão de nós interpretarmos, né, e vermos o contexto da passagem, para entender qual é a aplicação desse termo de salvação aqui. Porque, como o irmão falou, nem todos está se remetendo, né, à salvação da alma. Nesse caso aqui, por exemplo, está tratando da salvação da má doutrina, que já estava acontecendo na época aqui do apóstolo Paulo, e ele está dando essa exortação a Timóteo para que ele, como fala aqui no verso 13, persistir em ler, exortar e ensinar aos irmãos até que ele chegue ao local, né? Então, fazendo isso, Timóteo vai estar se salvando da má doutrina e salvando a outros. Aí a confusão acontece quando se aplica a salvação da alma e uma pessoa pode ensinar. Então, uma pessoa pode salvar outra, então, da condenação, se fazer essas coisas. E aí começa a confusão. Da mesma maneira, o termo que é falado também lá em Mateus 24, que o Senhor fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas salvo do quê? Da tribulação, é salvo da morte física. Deixa eu ir lá rapidinho para mostrar aos irmãos aqui. Mateus 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse versículo ele é muito utilizado na cristandade, né, para trazer uma salvação condicional. Como se fosse algo da pessoa ter que realizar para ter essa obtenção. Mas aí, quando a gente vai ver o contexto, o Senhor está falando da salvação da tribulação, né, da morte física. Então, é muito importante, irmãos, a gente se ater a esses detalhes, porque um termo, ela não necessariamente está falando de um mesmo significado, para uma mesma vertente. Esses dias a gente falou, por exemplo, sobre a casa de Deus. É uma mesma palavra, só que no Antigo Testamento traz um significado e no Novo Testamento outro significado totalmente diferente. Então, vou continuar a leitura, certo? Vamos lá. Porém, não sou tão ingênuo a ponto de pensar que as assembleias reunidas ao nome do Senhor não têm tais problemas de vez em quando. Mas eu diria o seguinte, a salvação, neste sentido,
não virá por meio de algum cavaleiro de armadura reluzente que visite a Assembleia. Não, Deus não permitirá que a libertação venha por meio de um irmão visitante. Ele quer que aqueles que compõem a Assembleia local trabalhem entre si, imitando a atitude humilde do Senhor Jesus, que desceu passo a passo 7 vezes neste capítulo. Eu apressar-me-ia a dizer, no entanto, que a Assembleia em Filipos estava, no geral, em um bom estado, mas havia um perigo da desunião. O apóstolo estava sendo proativo. Algumas dessas dificuldades que se desenvolvem nas assembleias locais podem ser rastreadas até algo tão simples como palavras descuidadas. Há uma expressão muito popular que até as crianças dizem no pátio da escola: palavras não me atingem. Quero dizer que isso não é verdade. É falso. Palavras e insultos machucam. Em Provérbios capítulo 26, verso 22, diz: as palavras do maldizente são como bocados vorazes, que descem ao mais íntimo do ventre. Muitas vezes palavras causam mágoas e às vezes as pessoas não superam isso. Fofocas são igualmente perigosas. Temos que ter cuidado, irmãos. Estou falando comigo mesmo tanto quanto eu estou falando para vocês nesse assunto. Há um velho provérbio, não na Bíblia, que diz: aquele que vai fofocar para você, vai fofocar sobre você. E descobri que isso é verdade. Um irmão que conheço bem entrou em uma assembleia onde havia condições conturbadas e ele disse: quando entrei, eu vi nitro de um lado da sala e eu olhei e vi glicerina do outro lado. E eu sabia que tínhamos o potencial de uma bomba explodindo na reunião. Isso não deveria ocorrer, mas às vezes ocorre. A resposta é: operai a vossa salvação com temor e tremor. Temor de quê? Precisamos temer o inimigo trabalhando em nosso meio para destruir a feliz condição de paz. Há carne suficiente em qualquer um de nós para destruir toda a reunião. E Satanás quer, se puder, nos usar para esse fim. Os dois grandes inimigos da unidade são ambição e exibicionismo. Ambos não têm lugar na Assembleia. Precisamos do que Paulo diz no final do 3º versículo: cada um considere os outros superiores a si mesmo. A melhor ilustração disso é o profeta Ezequiel. Ele disse: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, Ezequiel 14, 14. Ele colocou Daniel, um contemporâneo dele, no mesmo plano que os 2 patriarcas notáveis dos tempos antigos. Ele falou de Daniel nos mesmos termos, como aqueles homens reverenciados, e isso mostra que não havia um pensamento de ciúme no coração de Ezequiel. Ele obviamente amava e valorizava Daniel e falava dele respeitosamente. Irmãos, esse é o espírito que precisamos ter em relação aos nossos irmãos na Assembleia. Só um comentário rapidinho. A nitroglicerina, que é a dinamite, né? Por isso que ele usou esse termo que tinha de um lado nitro e do outro glicerina. Quando você junta os dois, é um explosivo instável. Tanto que a nitroglicerina, para ser transportada, ela tem que ser com muito cuidado. Se ela balançou demais, ela explode, né? Então, o exemplo que ele dá da nitro de um lado e a glicerina do outro é porque se juntou os dois, é explosão. Então, às vezes, a polarização numa assembleia de opiniões leva a uma situação instável, perigosamente instável. E Satanás sabe disso. Tudo que precisa é uma faíscazinha de nada. Só um detalhezinho é suficiente para explodir tudo. E é realmente um cuidado que nós temos que tomar, porque todos nós, isso eu falo de mim também, sabe? Todos nós sempre achamos que o problema foi a carne do outro irmão que começou. Mas nós temos que pensar no seguinte: primeiro, eu tenho o potencial de começar um problema assim.
a minha carne também pode fazer isso. Então, a gente sempre pensa que é o outro que começou, mas o caminho para nós, na Assembleia, para que haja paz, é que julguemos a nós mesmos primeiro. Cada um julgue a si mesmo primeiro. E aí, então, ele pode ter discernimento e saber que, se ele for querer bater o pé para que a sua opinião tenha a primazia, o que você está querendo fazer ou é exibicionismo ou é, como ele diz aqui, ambição. Você quer alguma posição ou reconhecimento dos irmãos. Olha, irmãos, não tem nada mais terrível do que nós vivermos na Assembleia tentando mostrar aos irmãos que somos alguma coisa. Nós não precisamos mostrar para ninguém que somos ou deixamos de ser, porque é o Senhor que nos vê. E eu não vou fazer vocês terem uma opinião minha melhor do que a que o Senhor tem. Porque, na verdade, a opinião que o Senhor tem de mim já foi bem dita, bem falada e como o Evangelho foi pregado. Não há nada de bom no homem. Era necessário começar tudo de novo. E agora nós queremos, pela carne, querer dar uma maquiada para que apareça melhor? Não tem jeito. Então, nós temos que julgar a nós mesmos primeiramente. Cada um julgue a si primeiramente, e então ele vai ver que realmente, se ele ceder, se ele abaixar, como a expressão que a gente usa popularmente, né? Se abaixar a bola, não vai haver disputa. Não há briga de dois se um não quer brigar. A gente sempre sabia, eu ouvia isso na escola, eu ouvia isso. Quando um não quer, dois não brigam. Então, eu não estou dizendo no sentido de brigar, mas quando um cede, não vai haver discordância. O outro pode até não pensar a mesma coisa, mas com o tempo o Senhor vai ensinar, ele vai aprender, ou eu, que estou pensando que sei e não sei, estou pensando errado, vou ser corrigido um dia. E quem dera a gente tivesse esse espírito mesmo de constantemente estar diante do Senhor, para que nós saibamos nos colocar na posição de o menor, não sempre querer ser o maior, ou o notado, ou qualquer coisa assim. Isso leva a esse sentido de conflito, né? Só até aí. Se houver um impasse na Assembleia, precisamos descer e tomar o lugar mais baixo. Lembro-me de ouvir de um homem que estava viajando em um caminho pelas montanhas nos Andes, com sua mula totalmente sobrecarregada. A estrada era extremamente estreita, o suficiente para apenas um viajante de cada vez. A estrada foi esculpida na montanha, tendo um penhasco íngreme ao lado. Ele prosseguiu, serpenteando uma curva após a outra. Quando chegou no meio de uma curva, o que você acha que ele viu? Outro homem com sua mula totalmente sobrecarregada olhando para ele. O que eles iam fazer? Os dois homens discutiram as possibilidades. Eles perguntaram um ao outro se eles poderiam se lembrar de a que distância se encontrava o lugar onde o caminho se alargava para que os dois pudessem passar. Talvez eles pudessem conduzir os animais até aquele ponto. Outra ideia era descarregar os animais, mas enquanto os homens discutiam isso, as duas mulas descobriram um meio. Uma ficou de joelhos e ficou o mais perto possível da montanha. Então a outra passou em torno dela. O ponto que eu estou chamando a atenção aqui, irmãos, é que, se um impasse na Assembleia ocorre, a resposta para cada um de nós é se abaixar, tomar o lugar de submissão e deixar nossos irmãos passar por nós.
Ele vai fazer agora a correlação de uma parte do Velho Testamento onde mostra esse espírito de se submeter a outro. Gideão. Vamos lá. Vamos abrir em Juízes, capítulo 8, do 1 ao 3, para uma ilustração de como devemos lidar com condições conturbadas e problemáticas que surgem entre os irmãos. Então os homens de Efraim lhes disseram: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Os efraimitas eram um povo orgulhoso. Eles, na realidade, disseram de si mesmos: sendo eu um tão grande povo. Eles eram a maior tribo numericamente e tinham o maior pedaço de terra na herança. Eles também tinham o tabernáculo em uma de suas cidades, em Siló, onde todas as outras tribos tinham que vir adorar. Estas coisas alimentavam o orgulho deles. Eles pensavam que se alguma coisa tivesse de ser feita em Israel, seria feita, afinal de contas, por e através deles. Quando Gideão agiu por Deus e alcançou uma vitória sobre os midianitas, os efraimitas naturalmente quiseram ter parte nessa glória. Temos aqui uma imagem da ambição e do exibicionismo de que estávamos falando. Às vezes, há pessoas como essas na Assembleia e isso traz, para alguns, momentos de bastante prova. Só um comentário nesse versículo. Ele usa umas palavras aqui que a gente não entende muito, porque ele está falando... Gideão venceu esses reis, né? E os efraimitas, os de Efraim, reclamaram. E eles poderiam, eles falaram: como é que você vai fazer um negócio? E não nem sequer falou com a gente, né? Porque eles eram um povo mais numeroso, uma das tribos mais numerosas, e eles também tinham, sempre que tinham que resolver algum problema de guerra, eles que iam para a guerra. E Gideão foi lá e fez as coisas. Agora que ele fala: por que vocês fizeram isso? Veja, ele fala: então os homens de Efraim disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os midianitas? Eles estavam reclamando de que Gideão não consultou eles e não foi chamar para eles para ir lutar também. Eles estavam dizendo: nós somos importantes, por que você não deu atenção para nós, sabe? A resposta de Gideão podia falar: porque o Senhor mandou e ponto final. Mas olha a resposta dele. Porém, ele lhes disse: Gideão, que mais fiz eu agora do que vós? O que eu fiz mais? Vocês fazem bastante. Porventura, os rabiscos de Efraim não são melhores do que a vindima de Abiezer? Rabisco é quando eles plantavam, na hora de colher, o que caía no caminho, eles não pegavam. Era a lei. O que caía no caminho, durante... Você sabe quando você vai colher, por exemplo, laranjas, né? Você vai entrar num pomar, lá vai tirar as laranjas. Algumas caem no chão. Eles deviam deixar no chão, porque essas seriam as laranjas que iam alimentar, né, o resto do alimento que ia alimentar os pobres que não tinham, eles entravam e pegavam os que estavam no chão. Então, inclusive o Senhor usa, Paulo usa essa expressão quando vai falar sobre o pagar ou receber dinheiro, né, dos irmãos para obra, essas coisas. Ele fala: não atarás o boi quando come. Ele estava falando: por acaso Deus está interessado nos bois? Mas o que era isso que ele estava falando na lei? Que ele não podia amordaçar os bois ou impedir eles de comerem o que caía no chão. A mesma coisa que aquela mulher gentia chegou no Senhor e pediu. Ela falou: mas você não tem direito de comer nessa mesa, senão somente os judeus.
Ela falou assim, mas os cães comem das migalhas. Ou seja, ela falou assim, é a migalha que eu quero, eu não preciso de tudo. A resposta que Gideão deu aqui foi mais ou menos isso. Mas eu não fiz nada que vocês não podiam fazer melhor, porque, veja, vocês, o que sobra da colheita de vocês é muito maior do que nós colhemos. Vocês são abundantes, vocês estão sempre... E isso eles se sentiram bem e entenderam, né? Ele fala, Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas. Ele fala, vocês já pegaram os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que mais eu podia fazer? Vocês fizeram bastante. Eu só fiz um pequeno, uma coisinha de nada. E então eles ficaram, abrandou a ira deles aí e não houve contenda. Mas vocês vão ver que vai haver uma hora que eles vão encontrar alguém que vai responder não desse jeito em paz. O que ele está querendo dizer aqui, Gideão teve um jeito de responder sem ofender e dizendo, olha, eu fiz, mas vocês podiam até fazer melhor, mas não aconteceu assim. Por que nós vamos brigar? Por que vocês estão irados, né? Eu não vou afrontar eles, não vou falar, não, vocês fazem muito, está ótimo, nós reconhecemos o seu trabalho. Ponto final, acabou, foi tudo bem, não teve problema. Aí, por isso que ele falou desses rabiscos, na vindima, quando eles iam colher as uvas, caíam algumas e eles deixavam, isso daí não era para... ele estava dizendo, o pouco que cai é a nossa vindima. Quer dizer, vocês colhem muito mais do que nós, vocês fazem muito mais do que nós. Bem, como Gideão enfrentou isso? Ele o enfrentou com a mansidão e benignidade de Cristo. A Bíblia nos diz, a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. E isso é exatamente o que aconteceu aqui. Gideão apaziguou os efraimitas. O que ele estava realmente fazendo é o que Paulo disse aos filipenses para fazer cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele diz a eles, o que eu fiz em comparação com vocês? Você fez muito mais do que eu, porque a quantidade de uvas deixadas após a colheita em Efraim é maior do que toda a colheita em Abiezer, a cidade de Gideão. Além disso, ele se firma no fato de que eles haviam capturado os príncipes dos midianitas, que eram pessoas importantes do exército midianita, e eles dão o crédito por esse bom trabalho. A atitude de Gideão estava correta, mas não desculpa a má atitude dos efraimitas. Se não nos julgarmos, mais cedo ou mais tarde, vamos nos deparar com alguém que não vai recuar e haverá um repugnante confronto. Isto é exatamente o que aconteceu com os efraimitas, no capítulo 12. Eles conheceram um homem, Jafté, que não era do mesmo caráter que Gideão, e faíscas começaram a voar. A coisa explodiu em uma guerra total entre o povo de Deus e muitos foram mortos. Acredito que foi a primeira guerra civil em Israel. Se comparamos passagens e outros lugares no livro de Juízes, aprenderemos que havia uma linguagem ruim entre os efraimitas. Em Juízes capítulo 2, verso 15, nos diz que os amalequitas realmente habitaram entre os efraimitas. Quando a tribo de Efraim entrou para tomar sua porção na terra, nos dias de Josué, eles não os expeliram de todo. Assim, eles se estabeleceram entre os amalequitas. Então, lemos em Juízes, capítulo 5, verso 14, que alguns deles tinham uma raiz em Amaleque, porque os efraimitas haviam se casado com os amalequitas. Isso era inevitável. Primeiro, eles habitaram entre os amalequitas, e então começaram a se casar com eles. Como você sabe, na Escritura, os amalequitas falam da carne e das operações de Satanás. Isso explica porque os efraimitas eram tão carnais.
Desnecessário dizer que vamos nos deparar com pessoas com esse tipo de personalidade na Assembleia e vai ser preciso graça para lidar com eles em um espírito correto. Se não o fizermos, poderemos facilmente destruir a unidade da Assembleia. A personalidade efraimita na Assembleia terá sua disciplina no tempo certo de Deus. Cedo ou tarde, eles vão encontrar o Jefité deles. Mas não deixe que esse seja você. O Senhor não é indiferente às injustiças de seu povo. Nada na Assembleia passa sem que ele perceba. E se for preciso ser tratado, ele o trará à tona. Acho que é uma coisa mais difícil que a gente vê na Assembleia é a pessoa confiar em Deus, né? Quando a gente vê uma situação assim, em que uma resposta foi dada meio atravessada, assim, sem pensar, ou se falou uma coisa impensada, e isso veio a ofender, é uma coisa difícil, né? De voltar atrás ou de se desculpar, né? Eu me recordo, lendo um assunto sobre o fato de você né, abaixar um pouco a bola, né, você se humilhar ou reconhecer uma falha. Um irmão, quem comenta isso é o próprio Bruce, ele fala que um irmão, eles, lá nos Estados Unidos, eles têm na Assembleia a reunião de, por exemplo, nas conferências fazem isso, uma reunião de pregação do Evangelho, onde o irmão é convidado e ele toma toda a reunião. Ele começa, dá o hino, tal, prega o Evangelho, ora, dá outro hino, ora e termina a reunião. Então, é uma reunião apenas de pregação do Evangelho. Não é de ensino da palavra, não é interativa, nada. Ele vai e prega o Evangelho. Né? Só que eles têm um hábito de, antes da reunião da pregação do Evangelho, eles vão numa sala separada, alguns irmãos vão ali, e eles oram para que o Evangelho possa atingir as almas. Eles se entregam na mão do Senhor. Então, eles oram. E o irmão foi orar, ele que ia pregar o Evangelho, falou, Senhor, eu peço, mais ou menos, ele disse assim, eu rogo que tu me dê as palavras certas para falar, porque tu sabes quão difícil é eu reconhecer que errei em alguma coisa. Nesse sentido, realmente é uma coisa, às vezes, difícil da gente concordar. Não, eu pisei na bola, eu falei alguma coisa que não devia ter falado, e quando você fala, assim, em termos de reunião, como esse exemplo que eu dei, ainda é uma coisa que você corrige depois, olha, eu falei tal coisa, não está correto e tudo mais. Isso é perfeitamente possível. Eu estou falando alguma coisa aqui, de repente o irmão manda, olha, meu, você falou um negócio, está certo isso? E eu falo, não, perdão, eu errei. Daí eu, no próximo reunião, eu falo, olha, eu falei isso, está errado. E a gente pode mostrar que errar é uma coisa que pode acontecer, mas que não é uma coisa que a gente pode permitir que aconteça frequentemente. Mas ofender pessoas com palavras, isso é o problema aqui de uma Assembleia estar correndo o risco de perder a paz, né, de essa paz ser perturbada por causa de uma disputinha de algum desentendimento de palavras e tudo mais. Então, há sim necessidade de a gente parar um pouco e falar, pera um pouco, o que eu estou querendo falar se eu não foi ele que errou, sabe? Se eu apenas ficar quieto, que nem aqui no caso de Gideão, né? Efraim vem com raiva, já bravo, né? Que eles eram agressivos,
mas, como diz o texto, e a própria palavra se lê, eles tinham os amalequitas nas raízes de descendência deles, e o Amaleque é uma figura da carne, e do inimigo trazendo desobediência, né? E eles tinham um sentido muito assim agressivo de ser, eles se achavam a maior tribo, eles eram agressivos e eles queriam lutar, queriam defender e tal, e queriam continuar sendo os grandes, entendeu? E não existia nem sequer um pouquinho de julgamento da própria carne. Mas ele fez uma coisa boa, Gideão, por que eu vou ficar bravo? Porque ele não me chamou, sabe? Mas a resposta de Gideão que é o lance de tudo aqui, de a gente entender corretamente. Ele falou no espírito de mansidão. Falou, puxa, o que eu fiz é muito pouco perto do que vocês fazem. Sabe, eu não estou desmerecendo, não foi porque eu não achei que isso era suficiente, é que eu fiz porque o senhor tinha dirigido, mas vocês podiam fazer também, mas vocês já fazem tanto, sabe? E então ele não ofendeu, porque a gente pode, numa dessa, né, uma disputa assim, né, alguém vir tomar satisfação com você, você se irá com ele, fala assim, você é carnal, vem falar isso para mim, e aí começa a discussão. Sempre, irmãos, quando duas pessoas discordam de um ambiente como a Assembleia, o risco que tem é formar partidos. Um ficar de um lado, outro ficar do outro. E pior que esse risco é dois que estão tendo alguma diferença, querer, por trás, falar com algum grupo para tentar ganhar pessoas que sejam simpatizantes dele. Isso é o espírito de heresia. O espírito de heresia é você conseguir ouvintes, querer alcançar ouvintes e seguidores do que você está falando, para que você tenha uma posição e um suporte por trás. Olha, eu estou falando, e se vocês fizerem problema, eu vou embora e vai todo mundo comigo, porque eles me seguem. Entendeu? E é o que acontece nas divisões. Toda divisão é porque existe um com um espírito de divisão, que é o cabeça. E esse é o mais responsável de todos, né? Então, para que isso não ocorra, elimine-se já de começo. Dois que estão discordando, resolvam entre si, vocês dois. Resolvam logo, façam a paz, entreguem na mão do Senhor e a paz vai ser mantida na Assembleia. Nós somos chamados a manter a unidade do Espírito. Nunca na Escritura nós fomos convocados a manter a unidade do corpo. Quem mantém a unidade do corpo é Cristo. É Deus que mantém. Mas ele nos falou a nós que devemos batalhar firmemente pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que interessante, é a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é pelo vínculo da disputa, não é pelo vínculo de quem sabe mais, não é pela disputa de quem está mais tempo salvo, ou quem está mais próximo de Deus, não é nada disso. Guardar a unidade do Espírito é no vínculo da paz, não criar opiniões divergentes, e se existe, deixar na mão de Deus, que com o tempo o Senhor vai mostrar que talvez essas são divergentes e ambas erradas. Porque a gente sempre pensa que a opinião divergente tem que ter uma certa. Às vezes as duas estão erradas e estão dividindo e brigando por uma coisa errada, dos dois lados. E o Senhor tem que ensinar, entendeu? Então, é muito... tomar muito cuidado com isso. É uma situação frequente, como nós lemos aqui, né? Seria ingenuidade nossa achar que isso aqui não acontece, porque nós estamos reunidos ao nome do Senhor. Uma coisa é o Senhor está no meio, quando ele reúne e se coloca no meio, e a outra coisa é nós andando aqui na Terra, nos vigiando, nos examinando para ver se estamos realmente andando em espírito, em comunhão uns com os outros, no vínculo da paz. Isso é muito importante.
Irmão Elton, vai iniciar agora um outro tópico. E aí fica aí dos irmãos se a gente encerra por aqui para meditarmos até o que foi falado ou a gente prossegue. O que o Lineu acha aí? Eu acho que a gente poderia finalizar aqui, né? São 9 horas e a gente pegava do iniciozinho na próxima semana, se o senhor permitir esse outro aí. Na minha opinião, o que vocês quiserem fazer, está ótimo. Mas se tem alguém que tem alguma pergunta também, pode perguntar, a gente pode procurar ser breve e não responder também, para não ultrapassar muito tempo, né? Ok. Os irmãos que tiverem perguntas aí, pode ficar à vontade para pôr no chat, ou pode também abrir o microfone e falar, perguntar. Eu fiquei meditando aqui, irmãos, no seguinte: a gente viu aqui o exemplo de Gideão sobre essa atitude, de ser benigno, né, de carregar uma humildade e uma atitude. E as pessoas do antigo, os judeus, né, do Antigo Testamento, eles tinham exemplos em atitudes nessas passagens, né, tanto em atitudes de Abraão, de Moisés e por aí vai, Davi. Mas também a gente percebe nessas pessoas as suas falhas, porque Deus ele não esconde as falhas dos homens. Mas para a graça, né, para a glória de Deus, nós temos o maior exemplo do que é viver com humildade, benignidade, né, de se humilhar para o bem do outro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o homem encarnado. Então, é uma revelação completa que temos, né, praticamente, porque a gente não coloca, a gente não pensa no homem do Antigo Testamento que tinha lá seus acertos, suas falhas, embora a gente reconhece que é para o nosso aprendizado também, o Antigo Testamento, mas nós temos um homem, né, a se espelhar, que mostrou essas características que é do próprio Deus, né, Deus encarnado. Ele mostrou para nós o que é viver com humildade, o que é agir, né, de você se rebaixar para ver o bem da outra pessoa. Né? São inúmeras passagens que nós vemos nos evangelhos de situações que qualquer homem iria agir de uma outra maneira, mas o Senhor mostrou, né, as suas características para o agrado do Pai em obediência. E nós, por sermos filhos de Deus também, e por termos a vida de Cristo, e o Espírito Santo habitando em nós também temos essa capacidade de andar em espírito e mostrar essas características também para os nossos irmãos, para o mundo, para levar, né, o testemunho de Cristo para as pessoas. Porque o Evangelho, muitas vezes, não é falado, é demonstrado, né? E essas características são importantes, né, exalar para que as pessoas possam ver e perceber como foi Cristo aqui na Terra. Claro que a gente não demonstra com exatidão, mas graças a Deus, Deus nos dá essa capacidade de ter essa vida. Tem um dito, eu não sei se é do Dá, que os irmãos comentam que ele fala que mansidão é não ofender e humildade é não se ofender, né? Acho que é isso. E a primeira coisa, quando Paulo fala dos irmãos lá que estavam levando a júri, né, a julgamento entre os incrédulos, outros irmãos, né? Ele disse que os irmãos deveriam sofrer o dano. É uma coisa que a gente resiste um pouco, né? Em sofrer, perder, sair perdendo. A gente não quer sair perdendo, né?
A gente quer ganhar a peleja, né? Mostrar que a gente está certo. E como o Lineu falou aí, às vezes não existe um lado certo, os dois podem estar errados, né? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Quando o irmão estava falando, eu estava procurando esse versículo realmente, porque é muito interessante isso, o que ele está falando aqui, porque em Corinto estava havendo as pessoas indo a um tribunal humano para levar disputas entre os irmãos. Um irmão estava discordando de outro e ele vai diante de um juiz para reclamar por seus direitos. Isso está muito em moda hoje, todo mundo está buscando seus direitos, né? Eu acho engraçado isso, todo mundo bate na tecla, eu tenho os meus direitos, mas eu nunca vi falando, eu tenho as minhas obrigações também. Existem os direitos, mas existem as obrigações em tudo, né? E aqui, na nossa versão, a gente não pega muito isso, mas no inglês dá para perceber bem. Quando no versículo, nesse mesmo capítulo, versículo 2, ele fala, 1 Coríntios 6:2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Aí ele fala no 4, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? E aqui no 4, então, se tiverdes negócios de juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Essa tradução, no inglês, ele fala, quer ver? Se eu não me engano, é esse versículo. Se, então, você tem julgamentos para as coisas desta vida e colocam como arbitrário, né, como juiz, os de menos estima na Assembleia, e ele fala que esses de menos estima, mesmo eles vão julgar os anjos. Me pergunto, se nós vamos julgar os anjos e julgar o mundo, se por meio da igreja ele vai julgar os anjos, qualquer anjo, qualquer cristão teria mais capacidade de julgar do que qualquer juiz humano. E eu vou levar meu irmão a um juiz humano para julgar uma causa, antes eu devia sofrer o juízo, sofrer o prejuízo da coisa. Sofre dano, em vez de ir contra seu irmão, diante de incrédulos. Que péssimo testemunho. Mas, às vezes, é isso mesmo. Eu falei que ambos podem estar errados, como o Dal comentou, né? E eu vou mais longe um pouco. Às vezes, os dois têm tem algo certo no que estão falando, mas eles estão agindo errado, porque estão se digladiando em cima da verdade. Mesmo que nós dois, eu e o outro, que eu estou tendo esse desencontro, o que estamos falando é correto, mas nós estamos discordando do modo como é falado, está errado também. Às vezes não é o que você está falando que é errado, é o modo como você está impondo o que você pensa que é errado. Se você vai falar uma coisa e o irmão rebate com outra, que também é verdade, o ideal é falar, ótimo, nós estamos falando a mesma coisa, né? Ah, não estamos. Então, tudo bem, não vamos discutir por isso. Não vamos entrar em litígio por isso. Eu creio que essas duas irmãs que estavam em disputa, né, em Filipenses aí, não devia ser nada coisa muito séria, né? Mas Paulo chamou a atenção para que eles pensassem uma mesma coisa. E isso é o que nós deveríamos fazer. Agora, realmente, não tem coisa mais vergonhosa do que um cristão levar
problemas de assembleia assim, para a sua família de incrédulos. Você acha que alguém da família que não reúne, vai reunir, se você começa a falar as brigas que você tem lá dentro? Esse é um péssimo testemunho. E, às vezes, nós damos realmente esse testemunho. E, às vezes, a gente fica falando entre as pessoas de fulano de tal, o irmão tal, fez isso. Uma vez, um irmão me chamou a atenção disso. Eu fui falar, ele era visitante de outra assembleia, estava na obra do Senhor, e ele sentado, a gente almoçando, né? E eu fui tocar no assunto de um irmão que estava tendo um problema com ele. Ele falou: irmão, espera um pouco. O irmão não está aqui para se defender, então não fale nada dele. Isso me deu um senso de, realmente, eu estou fazendo fofoca. Eu estou me queixando do irmão para um outro irmão, e isso não é correto. Então, é uma coisa que nós temos que nos vigiar. Não ficar buscando as últimas novidades, o que aconteceu de novo aí, tem algum problema aí, porque, sabe aquela figura que tinha nas novelas da bexeriqueira, né, que sempre tinha uma que queria saber, aquela que fica na janela passando todas as más notícias para todo mundo, espalhando os boatos. Isso é terrível, isso não é uma coisa própria de um cristão. E isso era o que poderia ser a faísca em que iria transformar numa explosão, né? Gideão soube não soltar essa faísca quando veio Efraim fumegando com a glicerina na mão, e ele tinha o nitro na mão também, mas ele não usou isso, não usou nenhuma faísca para juntar os dois. Ele apenas falou: tá bom, tudo bem. E houve paz. É assim que nós devemos agir. Acho que é só isso. Tem uma pergunta do Leones aí. Você consegue ler, Michel? Irmãos, o presente faz cegar os olhos. Isso pode afetar uma assembleia? Irmão Leônidas pergunta. Repete de novo, eu não... O irmão praticamente perguntou se dar presente para os irmãos, isso pode afetar uma assembleia. Porque, segundo ele, o presente faz cegar os olhos. Olha, nós não podemos ir literalmente também na palavra e falar: não, é proibido dar presente agora, né? Porque o presente vai cegar os olhos. O presente cega os olhos quando o presente é dado com segundas intenções. Quando é demonstração de amor, por que não? Entendeu? Você pode fazer um ato de coisa. Aliás, do que se trata a caridade? Por que Deus deu um presente desse para nós? Para nos cegar? Não, para nos salvar. Ele nos amou, sem nada, sem ter nenhuma resposta da nossa parte, ou querer alguma coisa da nossa parte. Ele fez tudo por nós, sendo nós ainda inimigos. Agora, o presente que ele fala aí em Provérbios, que o presente cega, né, nesse sentido, é quando o presente é no sentido como, por exemplo, o profeta Elias, em que... não, o profeta Elias não, perdão. É quando, em 1 Reis, um profeta jovem sai de Judá, logo que Jeroboão dividiu as 10 tribos e pôs mais 2 lugares de adoração, de Judá, o Senhor enviou um profeta jovem para ir lá pregar, falar para eles contra o altar. Tá? E aí, quando ele fala diante de Jeroboão que haveria uma fenda no altar e a cinza seria derramada, esse seria o sinal de que o Senhor ia trazer um juízo por causa dessa visão que Jeroboão fez. Jeroboão se irou e estendeu a mão sobre o profeta e a sua mão ressecou, e ele não conseguia mover mais sua mão. Aí ele rogou para o profeta jovem que rogasse ao Senhor, pediu que ele rogasse ao Senhor para que ele fosse curado a sua mão. E Deus fez isso. Quando ele fez isso, que voltou a movimentar a mão, ele falou para o profeta: vem comigo à minha casa, descansa e come pão. E te darei um presente. Ele prometeu um presente. E o profeta falou:
de modo algum, porque a palavra de Deus é que eu não devo comer ou tomar água, e devo continuar direto no meu caminho, não voltar nem pelo mesmo caminho. Olha que interessante. Jeroboão não tinha visto, ele estava dando um presente para amenizar a situação, porque mais à frente vai dizer que Jeroboão continua fazendo o mal e não se arrependeu do que estava fazendo, porque quando esse profeta chega lá e fala contra Jeroboão, ele estava na frente do altar oferecendo incenso, sacrifício de incenso diante de Deus. E ele tinha feito uma religião baseada no que era o judaísmo, uma religião para ele dominar sobre a coisa. Era um homem perverso, Jeroboão. Ele causou divisão e o juízo vem para ele. Mas o que eu estou querendo dizer? Ele ofereceu dinheiro e falou, não posso aceitar. Mais tarde, um profeta mais velho ouviu desse jovem indo embora, ele manda seus filhos falar com ele, vai lá onde localiza onde ele está, convida o jovem a vir com ele na sua casa. Ele falou assim, eu também sou profeta. E um anjo do Senhor me falou que você pode entrar comigo e comer. E diz a palavra, entre parênteses, mas ele mentia. Esse velho profeta, que estava comprometido com a divisão de Jeroboão, tentou ganhar esse novo profeta, falando, eu também sou profeta, e Deus me revelou isso. Deu uma profetada, como a gente diz, né? Por cima do jovem. E ele fraquejou e foi. Enquanto comiam, o próprio profeta velho lá deu a sentença, porque você desobedeceu, você não vai ser enterrado entre seus parentes. E o jovem sai e no caminho o leão o mata e então houve um juízo aí para esse profeta. Mas por quê? Ele foi oferecido para ele um presente, mas o presente tinha segundas intenções. Esse presente é ruim. Agora, eu creio que, como irmãos, eu não vejo problema de eu falar palavras de incentivo, ou, por exemplo, o irmão ele viaja, vai visitar irmãos, ajuda. Eu chegar e falar, olha, quero te ajudar. Eu não posso ir porque eu estou trabalhando e tal, mas eu quero participar na sua obra, eu quero ser co-participante no que você está fazendo. Eu posso ajudar na gasolina para ele visitar uma outra assembleia, levar uma palavra de conforto. Eu não estou comprando ele, não estou dando presente para nada disso. Eu estou apenas demonstrando comunhão, uma coisa boa que ele está fazendo. Isso é bom, isso anima. Às vezes eu ouço pessoas falando, não pode elogiar um cristão porque não, a soberba cresce. Bom, nesse sentido, então, a gente não pode fazer nada, porque a soberba está sempre pronta para agir. Não, eu posso incentivar, agora a pessoa que recebe também tem que ter humildade suficiente para falar, não, eu aceito. Fala, não quero, não, você está querendo me comprar. Isso é agressivo, né? Eu acho que a gente tem que ser ponderado nessas coisas. Evitar levar a coisa para um extremismo em que cheira mais legalismo do que realmente você querer fazer a vontade do Senhor. Eu vejo Paulo elogiando Timóteo, por exemplo. Você quer mais do que ele falou? Homem de Deus. Paulo chamou de cooperador comigo. Homem de Deus. Homem de Deus é um título dado para os profetas no Velho Testamento em tempos de ruína. Elias era um homem de Deus. Esse jovem não fala o nome dele, não fala que era um homem de Deus, que Deus mandou ele lá pregar para Jeroboão contra o altar que ele estava levantando lá, que era abominação a Deus. Então, eu entendo a pergunta, e é muito boa essas perguntas, porque essas perguntas nos levam a gente entender mais o que é a graça de Deus. Se nós pegamos o Velho Testamento, as coisas, principalmente quando a gente pega Eclesiastes, Provérbios, são livros, por exemplo, Eclesiastes é um livro que, se a gente for achar que aquilo ali é a vida do cristão, ou Provérbios é a vida de um cristão, não é. Porque deixa muito a desejar. A vida do cristão é muito mais do que aquilo ali. É muito mais, porque existe graça. E lei, ela só condena, mas ela não faz mais nada. A graça de Deus pode nos levar a ter atos
de amor, de incentivo aos irmãos, sem ser no sentido de comprar. Agora, se eu sei que tem uma pessoa que tem um espírito herege, de divisão, e ele tenta te ganhar, falando, olha, vem aqui em casa, vamos conversar, então fala toda da doutrina dele, olha, se você me apoiar, olha, você vai ter tudo, eu vou dar uma posição para você. Isso é propina, isso é compra, não é presente, não. Ele está com segundas intenções. Esse presente é que é perigoso. Essa citação está em Êxodo 23, verso 8, que diz assim: também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. E aí, vendo as versões aqui, a maioria fala suborno, não presente. A e B, imprensa bíblica, a tradução brasileira fala peita, e aí a versão atualizada, suborno, e das versões inglesas, a Darby fala suborno e King James presente. Mas é do sentido mesmo, como o irmão falou, de segundas intenções. É porque presente deixa de uma maneira muito geral, né? Aí suborno deixa mais claro o propósito da ação. Mais alguma pergunta, irmãos? A Alessandra perguntou se tinha reunião de perguntas e respostas. Talvez se você tiver alguma pergunta, Alessandra, e o irmão puder responder, ainda que não esteja dentro do tema que a gente estava lendo hoje, já está já finalizando, você pode ficar à vontade se o irmão puder responder. Não, irmão Elton, só foi mesmo para ficar atualizada se seria a reunião hoje de perguntas e respostas ou se era algum tema da Bíblia. Ah, ok. Então, não tendo mais nenhuma pergunta, a gente pode finalizar nossa reunião de hoje.